Os Estados Unidos acabaram de fazer algo para mudar o curso da guerra para sempre. Enviou um exército invisível ao coração do principal centro de mísseis do Irã, silencioso e vindo de milhares de milhas de distância. Normalmente, Teherã estaria preparada para este cenário. As montanhas Zagros e Elburz teriam servido como um escudo natural. Defesa aérea e mísseis, nenhum deles funcionou. Quando os operadores de radar começaram a perseguir dezenas de alvos falsos em suas telas, a verdadeira destruição já estava a caminho. Quando os bombardeiros B-52 entraram no alcance de tiro, tudo aconteceu num instante. Em apenas alguns minutos, a instalação mais crítica de produção de mísseis balísticos do regime foi destruída por 7 bombas massivas. O ataque foi tão devastador que explosões secundárias lançaram munições, oficinas e depósitos subterrâneos do enorme complexo pelos ares. A instalação-alvo estava localizada na região de Qazvin, a apenas 150 quilômetros de Teherã. Normalmente, estava sob a proteção total do sistema de defesa aérea da capital. O complexo industrial Shahid Shahrizadeh era muito mais do que apenas uma fábrica militar comum. Servia como a força vital das reservas de defesa aérea e mísseis de longo alcance do Irã. Operando sob a égide da Organização das Indústrias de Aviação, AIO, este enorme complexo formava a espinha dorsal do Programa Avançado de Mísseis Balísticos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Abrigava laboratórios de alta segurança onde a tecnologia de combustível sólido era desenvolvida, oficinas onde materiais compósitos que formam a estrutura aerodinâmica do míssil eram processados, e salas limpas especiais onde giroscópios de precisão, que permitem a orientação ao alvo, eram calibrados. Isso não era apenas uma linha de produção atendendo às necessidades atuais de munições, mas um centro crítico de pesquisa e desenvolvimento, onde os projetos conceituais futuros haviam avançado para a fase de prototipagem. Consequentemente, a destruição deste centro significa a erradicação física de um legado inestimável de engenharia acumulado ao longo de muitos anos. Esta destruição massiva e estratégica foi realizada por uma colossal armada aérea de um tipo raramente visto, representando o auge da assimetria tecnológica e em camadas múltiplas. O planejamento logístico desta operação, coordenado de um lado ao outro do mundo, é uma façanha por si só. De acordo com dados de fontes abertas, os bombardeiros B-52H Stratofortress, a principal força de ataque da operação, decolaram da RAF Fairford no Reino Unido ou da base de Diego Garcia no Oceano Índico. Eles tiveram que cobrir uma distância extenuante de aproximadamente 4.200 quilômetros para alcançar seus alvos. Esta operação ininterrupta de 10 a 12 horas não poderia ter sido bem sucedida sem o suporte de reabastecimento em voo múltiplo fornecido por aeronaves KC-135 e KC-46 no céu. Mas eles nunca entraram no espaço aéreo iraniano. Não precisaram. Eles estavam carregando um total de 20 mísseis AGM-158 já SSM Air sob suas asas e em compartimentos internos de armas, mísseis de cruzeiro furtivos com um alcance de 925 km, baixa seção transversal de radar e a capacidade de voar em baixa altitude enquanto escaneiam o terreno. Cada míssil carrega uma ogiva perfurante de blindagem de 450 kg e trava no alvo usando um buscador infravermelho na fase terminal. 4 B-52 podem lançar um total de 80 JASSM-Airs, poder de fogo suficiente para destruir um complexo industrial inteiro em uma única missão. Este enorme desdobramento aéreo, que exige que inúmeras unidades trabalhem em perfeita sincronização segundo a segundo, também destaca o quão impecavelmente a rede de compartilhamento de inteligência Mossad-CIA entre os Estados Unidos e Israel opera. Mas os JASSM-Airs não vieram sozinhos. Ao analisar a arquitetura do ataque, fica claro que, em operações dessa natureza, as forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel estão empregando um conceito intensivo de guerra eletrônica em vez de um ataque aéreo tradicional. É altamente provável que aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler e caças F-35A tenham sido implantados na primeira onda. Essas vanguardas podem empregar táticas de bloqueio de sinal capazes de cegar radares inimigos, mesmo antes de penetrar profundamente no espaço aéreo iraniano. Estima-se que os radares de busca, os olhos dos sistemas S-300, veriam apenas enormes nuvens de interferência em suas telas e perderiam a capacidade de travarem alvos em questão de segundos. À medida que os radares se desligavam, parecia que a força destrutiva principal estava se preparando para lançar seus mísseis de uma distância muito maior.
Em um ambiente tão caótico, detectar a ameaça principal que se aproximava torna-se quase impossível. E, de fato, este era precisamente o cenário que se desenrolava sobre o céu de Qazvin. Quando as autoridades iranianas tentaram entender o que estava acontecendo, a ameaça invisível já havia travado seus alvos. Bombardeiros. B-52H lançaram mísseis AGM-158 de ASSMER de uma distância imensa de 900 a 1.000 quilômetros sem sequer precisar entrar no espaço aéreo iraniano. Ao examinar os aspectos de engenharia desta operação, a lógica por trás do uso desses mísseis torna-se bastante clara. Essas munições de baixa seção transversal de radar avançam escaneando precisamente o terreno desde o momento em que são lançadas. À medida que se aproximam de alvos cercados por regiões montanhosas acidentadas como Qazvin, eles utilizam habilmente as sombras naturais de radar criadas pelas montanhas Zagros e Elburz e deslizam pelos vales como fantasmas. Ao atingir o alvo, a esperada energia cinética destrutiva entrou em ação. Junto com os mísseis, bombas GBU-31 Jadan de 2.000 libras, equipadas com orientação GPS e INS, foram fatores-chave por trás dos ataques que nivelaram o complexo, rasgando estruturas de concreto reforçado como se fossem papel. Quando as ogivas perfurantes atravessaram os tetos de concreto reforçado em questão de segundos, a pressão interna do espaço fechado aumentou para níveis extraordinários. Isso desencadeou um processo em que os edifícios foram violentamente despedaçados de dentro para fora, em vez de simplesmente desmoronarem. Máquinas, moldes de fundição e produtos químicos perigosos armazenados se transformaram instantaneamente em estilhaços mortais. Essa reação súbita no coração da instalação derrubou unidades estruturais ao redor como dominós, criando uma cadeia de escombros. Após esses ataques na manhã de 25 de março, a capacidade operacional da instalação parece ter sido completamente eliminada. As enormes explosões secundárias capturadas em vídeos civis vazados demonstram claramente como o combustível de foguete e os produtos químicos armazenados dentro se transformaram em uma armadilha mortal autodestrutiva. Aquelas linhas de produção modernas, que antes eram motivo de orgulho para o regime e capazes de produzir sistemas de orientação avançados e corpos de foguetes, agora não passam de uma enorme pilha de sucata soltando fumaça. O que foi apagado do mapa em Qazvin naquela noite não foram apenas alguns prédios de fábrica. A infraestrutura de dissuasão balística do Irã, construída ao longo de décadas, sofreu um colapso físico em uma escala devastadora em uma única noite. Não é difícil perceber que essa destruição na cidade industrial de Elburz abriga tremores geopolíticos muito mais profundos do que o simples fechamento de uma fábrica comum. Esta operação serve como centro de um ponto de estrangulamento logístico capaz de desafiar o equilíbrio de poder no Oriente Médio. A instalação é considerada uma das principais artérias de abastecimento para forças proxy que alimentam as operações transfronteiriças do regime. Elementos como os Houthis, que interferem no tráfego do Mar Vermelho no Iêmen, ou o Hezbollah, estacionado no sul do Líbano, derivam uma parte significativa de sua força de tais centros de produção. De acordo com avaliações publicadas por analistas do Long War Journal, este desenvolvimento tem o potencial de criar uma grande ruptura na cadeia de suprimento global de mísseis balísticos do Irã. Essa potencial interrupção no fluxo de munições criaria imediatamente um efeito de estrangulamento no terreno. Com as linhas de produção sofrendo danos de nível devastador, a capacidade de exportar armas deverá sofrer um sério golpe. De acordo com dados citados por fontes do CENTCOM, uma parte significativa da capacidade crítica de produção de mísseis da região está agora não funcional. Esta situação impacta diretamente a resiliência das forças proxy nas linhas de frente. Grupos de milícia enfrentando problemas na cadeia de suprimentos podem ser forçados a usar seus estoques existentes de forma mais econômica, antecipando dificuldades em garantir novas munições. Isso levará a uma diminuição no ritmo operacional e proporcionará aos Estados Unidos e seus aliados uma flexibilidade tática significativa no terreno. Por outro lado, é muito provável que vejamos as consequências verdadeiramente devastadoras desse efeito dominó na frente interna do Irã. Com as explosões em Qazvin ocorrendo tão perto da capital, relatórios indicam que a sensação de segurança do público está se deteriorando rapidamente. A retórica de um céu impenetrável está sendo contradita no terreno por imagens de uma instalação em chamas. Cidadãos comuns estão, com razão, começando a questionar por que nem mesmo uma estrutura crítica bem na porta da capital pôde ser protegida. Esta atmosfera de insegurança está se espalhando rapidamente por canais locais de Telegram, mostrando sinais de se transformar em uma onda de pânico social.
Vulnerabilidades de segurança dentro do sistema estão entre os cenários frequentemente citados por analistas políticos como prováveis de desencadear debates entre a elite e potencialmente provocar um risco de motim, insubordinação, caos nas dinâmicas internas. A Operação Casvin está sendo analisada não apenas no contexto do Oriente Médio, mas também através de uma lente global. Moscou e Pequim estão tirando suas próprias lições dessa demonstração tecnológica. Os estrategistas militares russos estão examinando de perto como seus confiáveis sistemas S-300 se mostraram ineficazes contra as plataformas de guerra eletrônica ocidentais. Eles estão analisando os dados da Operação Casvin para identificar potenciais vulnerabilidades em suas próprias arquiteturas de defesa aérea. Da mesma forma, enquanto a China modela cenários potenciais na região do Pacífico, está incorporando a capacidade destrutiva criada pelos mísseis de longo alcance dos B-52 em suas próprias avaliações de ameaça. Esta operação apresenta um protótipo para conflitos futuros. Mais uma vez, foi provado como aeronaves de alta tecnologia, apoiadas por inteligência e munições guiadas com precisão, produzem resultados estratégicos em vez de forças terrestres em grande escala. O conceito de distância foi eliminado graças ao reabastecimento em voo e rotas inteligentes. A definição de uma zona segura foi reescrita. Mesmo uma instalação localizada a centenas de quilômetros dentro das fronteiras de um país tornou-se um alvo rotineiro para forças aéreas avançadas. Na arquitetura de segurança global, a corrida entre tecnologias de defesa e plataformas ofensivas está ganhando impulso. A devastação da instalação de Elbers significa não apenas a perda dos estoques atuais, mas também um enfraquecimento da posição na mesa de negociações em futuras tratativas diplomáticas. No tabuleiro de xadrez diplomático, esse cenário pode estar empurrando Teherã para um canto muito apertado. Outros atores regionais e estados rivais interpretarão essa vulnerabilidade tecnológica a seu próprio favor. É natural que a confiança na capacidade de uma estrutura de liderar ou atuar como guardião regional seja abalada se não puder proteger uma instalação de alta segurança dentro de suas próprias fronteiras de um ataque aéreo. Espera-se que os estados vizinhos que percebem que o vento mudou ajustem suas posições políticas à luz desta nova realidade. Com este movimento, os Estados Unidos parecem não apenas estar empurrando seu rival militarmente, mas também arrastando-o para um estrangulamento geoeconômico. Um governo forçado a gerir fraturas internas provavelmente terá dificuldades para manter sua influência externa. Isso sinaliza que suas aspirações de influência regional podem gradualmente entrar em um processo de colapso. A estrutura que molda as políticas regionais por trás de barreiras geográficas e sistemas de defesa em camadas múltiplas está agora enfrentando as realidades assimétricas da guerra moderna com maior intensidade. Estamos testemunhando como aeronaves furtivas e sistemas de interferência eletrônica tornam fortalezas supostamente inexpugnáveis inoperantes sob a vigilância de seus próprios radares. A interrupção das linhas de produção faz mais do que apenas cortar o fluxo de munição no campo de batalha. A fratura psicológica causada pela incapacidade de proteger ativos militares bem na porta de sua própria capital deixará cicatrizes muito mais duradouras do que os escombros físicos. A narrativa de dissuasão construída ao longo de muitos anos parece ter sofrido um golpe severo com este último desenvolvimento no terreno. Teherã pode ser forçada a traçar um novo curso à luz da realidade de que seus escudos agora se foram diante das tecnologias de guerra em evolução. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.